Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia desse quarto domingo do Advento traz esse momento importante que são os dados históricos do nascimento de nosso Senhor. No início do Advento, nós aqui lembramos, nós vamos recordar com a festa do Natal o fato histórico do nascimento de Jesus. Nasceu Jesus, é o marco, da história da humanidade. E o Evangelho de hoje, São Lucas, nos apresenta aqueles que governavam aquela região no tempo de nosso Senhor. Para que aqueles que queiram confrontar os dados, vão identificar que naquele tempo, quando o imperador Tibério César governava o Império Romano, quando Herodes governava a Galileia, quando as autoridades religiosas ali eram Anás e Caifás, nesse tempo, é o tempo de nosso Senhor, é o tempo da vinda do Messias, do Salvador. E a igreja traz esses dados históricos para nós, para reforçar para nós o fato histórico do nascimento de nosso Senhor. Nós falamos isso no início do tempo do Advento. E por que é importante? Se nasceu Jesus, que é o nosso Salvador, se nasceu Jesus que fora prometido e anunciado lá no livro do Gênesis, após o pecado de Adão e Eva, Deus anunciou a vinda do seu Filho Jesus para nos trazer a salvação, a remissão, para devolver para nós o direito à vida eterna. Então, se é fato que nosso Senhor nasceu, o Messias, o Salvador, conforme for anunciado, profetizado, nós precisamos buscar a nosso Senhor. Nós precisamos buscar a sua palavra, o seu ensinamento. Nós precisamos ouvir a sua voz. Precisamos pautar a nossa vida pelo ensinamento de nosso Senhor. Porque se a humanidade andava longe dos caminhos de Deus, não tinha ou havia perdido o direito à eternidade no céu. Com a vinda de nosso Senhor, Jesus veio restabelecer isso. E nosso Senhor veio exatamente acertar esses caminhos, acertar essa direção. E por isso o Evangelho de hoje traz as palavras proféticas e repetidas por João Batista. Com a presença de nosso Senhor, com a vinda de nosso Senhor, com a aceitação de nosso Senhor em nossas vidas. Os montes precisam se abaixar, todos precisam se curvar diante de nosso Senhor. Os vales, os vazios precisam ser preenchidos com nosso Senhor. Formar a nossa consciência, preencher a nossa consciência, a nossa alma, o nosso coração com a palavra de Deus, para que possam aparecer em nós os frutos de bondade, os frutos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Os caminhos tortuosos precisam ser retificados, para que nós possamos chegar de fato a nosso Senhor. Os magos vieram guiados pela estrela. A estrela tinha um destino certo, era levá-los ao encontro de nosso Senhor. E a nossa santa fé católica é essa estrela que deve brilhar para nós e nos dá essa certeza e essa garantia de que nos leva a nosso Senhor, que nos leva à eternidade no céu. E precisamos sempre, e faz parte da nossa vida cristã católica, o examinar a nossa consciência, para ao identificarmos esses caminhos tortuosos, fazermos a comparação da nossa vida com aquilo que é a palavra do Senhor e acertarmos esse caminho. Os caminhos tortuosos precisam ser retificados. Os caminhos ásperos precisam ser aplanados. Nosso Senhor vem trazer o perdão, a misericórdia, a paz aos nossos corações. Nosso Senhor vem com a sua graça e nos convida a isso, a nós corrigirmos essas asperezas do nosso coração, da nossa vida, nas nossas palavras, para assim nós podermos chegar suavemente diante do Senhor. Não é possível nós nos aproximarmos de nosso Senhor
sem bater no peito, reconhecer a nossa condição de pecador. Não é possível nós nos aproximarmos de nosso Senhor sem antes examinarmos a nossa consciência, para, identificando as nossas faltas, batermos no peito e pedirmos a Deus o perdão, para assim podermos ser acolhidos diante de nosso Senhor. Porque sem o arrependimento, sem o pedido de perdão, não podemos ser acolhidos pelo Senhor. Diz lá claramente a Escritura que Deus rejeita os orgulhosos e concede a sua graça aos humildes. E por isso na Santa Missa nós publicamente rezamos juntos, assumimos a nossa condição de pecador e publicamente confessamos: por minha culpa, minha máxima culpa. Reconhecendo, e precisamos assim nos apresentar diante do Senhor, senão não seremos por Ele acolhidos. Deus rejeita os orgulhosos e concede a sua graça aos humildes. E para nós buscarmos o perdão de Deus, precisamos pisar no nosso orgulho, no nosso amor próprio, bater no peito e reconhecer, identificar os nossos pecados. Pedimos a nosso Senhor o perdão e nos dispormos a sermos transformados pela graça de Deus. A primeira leitura de hoje, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando da sua missão enquanto pregador do Evangelho, mas aplicado também a todos nós. Meus irmãos, nós somos administradores dos dons de Deus. E o que se requer dos administradores é que sejam fiéis. Se tudo que nós temos é dom de Deus, tudo o Senhor nos concedeu, e nós somos meros administradores, e se somos administradores, temos alguém a quem nós devemos e vamos, queiramos ou não, prestar contas. Requer-se dos administradores que sejam fiéis. E a referência para nós não é a opinião alheia. Mas São Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito Santo: pois quem me julga é o Senhor. O Senhor que conhece o segredo dos nossos corações, as nossas intenções. E é diante desse Senhor que nós vamos e precisamos apresentar a nossa vida. Diante desse Senhor que nós precisamos realizar as boas obras. Diante desse Senhor que nós devemos pedir o perdão dos nossos pecados. E cientes de que vamos um dia prestar contas a Deus de toda a nossa vida, somos administradores dos dons de Deus. Por isso, precisamos usar e viver tudo para a glória de Deus, para a salvação, a nossa salvação e também o bom exemplo para o nosso próximo, a salvação do nosso próximo. Pensarmos sempre que precisamos trabalhar seriamente pela salvação de nossa alma. A igreja vai nos instruir, vai nos exortar à prática do bem com a sua missão profética de anunciar a palavra do Senhor. E ao mesmo tempo vai nos entregar os meios para nós colocarmos tudo isso em ação, em prática. Nos ensina a devoção a Nossa Senhora, nos ensina a prática da vida de oração, nos convida à adoração eucarística, nos entrega os santos sacramentos, perdoa os nossos pecados, nos alimenta com a Santa Missa, com a Sagrada Eucaristia, porque sozinhos não podemos perseverar, sozinhos não podemos retamente administrar esses dons de Deus, sozinhos não podemos salvar as nossas almas, sem mim nada podeis fazer, nos diz o Senhor. E por isso precisamos utilizar e buscar todos esses recursos e auxílios, para assim sermos fiéis a nosso Senhor, administrarmos esses dons que o Senhor nos concedeu, confiantes na sua misericórdia, nesse Senhor que virá nos julgar, mas que ao mesmo tempo é misericordioso, para podermos um dia receber a recompensa no céu. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora que de modo perfeito preparou-se para o nascimento de Jesus, Nossa Senhora que catequizou os pastores, que catequizou os reis, que chegaram diante de Nosso Senhor para adorá-lo. E Nossa Senhora tinha essa grande missão evangelizadora,
de prepará-los também para que pudessem não só ver nosso Senhor, adorar a nosso Senhor, mas acolher a sua palavra, o seu ensinamento, a sua vontade. Quando o Evangelho diz que os reis, inspirados por Deus, revelados por um anjo, voltaram para suas terras por um outro caminho, porque se encontraram com o nosso Senhor. E o encontro verdadeiro com o nosso Senhor é sempre um encontro transformador. E foram acolhidos por Nossa Senhora, por São José, catequizados por Nossa Senhora, por São José. E a partir de então, alimentados com a palavra de Deus, já retornaram por outro caminho e vivendo também essa missão evangelizadora. Foi bom para eles conhecer o Senhor, e eles tinham essa missão de levar outros também ao conhecimento de nosso Senhor. Somos felizes, gratos a Deus por sermos católicos. Somos felizes, gratos a Deus por tudo que o Senhor já nos concedeu. E se é bom para nós, com certeza é bom também para o nosso próximo. Que nós busquemos a nosso Senhor, vivamos essa intimidade com o Senhor nesse Santo Natal. Todos nós procuremos passar pelo sacramento da confissão, para humildemente sermos acolhidos por nosso Senhor. E que nós vivamos essa missão evangelizadora, de sermos essa luz de nosso Senhor, também na vida do nosso próximo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.